A paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo. Gostaria de compartilhar com os irmãos a palavra de Deus, palavra essa que salva, liberta e leva o homem para o céu, não é verdade? Vamos ler aqui Marcos capítulo 16, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhe disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós vemos aqui a passagem em que Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, tiveram o privilégio de presenciar, de ser testemunhas oculares da ressurreição de Cristo, né? Ao chegarem no túmulo, perceberam que o túmulo estava vazio. Glorificado seja o nome do Senhor. Ou seja, Jesus ressuscitou. Jesus havia se cumprido, né? Uma profecia de que Jesus ressuscitaria ao terceiro dia. Meu irmão, minha irmã, entender isso e crer nisso é de suma importância para a nossa caminhada cristã. A pergunta que eu faço para mim e para você: será que nós verdadeiramente cremos que Jesus ressuscitou e também cremos que Jesus irá voltar e buscar a sua igreja? Porque se nós cremos que Jesus ressuscitou, nós também devemos crer que Jesus voltará para buscar aqueles, os escolhidos, os eleitos de Deus, a igreja de Jesus Cristo. Esse entendimento é muito importante para a minha caminhada e para a sua caminhada. Porque quando nós cremos nisso, cremos que Jesus ressuscitou, cremos que Jesus ele ressurgiu ao terceiro dia, verdadeiramente a nossa caminhada se torna muito mais fácil. Sabe por quê? Porque a nossa perspectiva já deixa de ser terrena e passa a ser nas coisas do alto, no futuro, pensando naquele grande dia em que Jesus voltará e buscar a sua igreja. Quando a gente lê Atos dos Apóstolos, né, diz que as pessoas elas vendiam suas propriedades e repartiam entre si. Sabe por que isso aconteceu ali em Atos capítulo 2? Porque as pessoas, elas tinham convicção de que Jesus poderia voltar a qualquer momento, né? Então elas achavam assim, elas tinham certeza de que Jesus poderia voltar no outro dia ou naquele mesmo dia. Então elas ficavam naquela ansiedade. Essa ansiedade, né, da volta de Jesus acabava acontecendo coisas assim que Paulo depois teve que orientar a igreja. Não, vamos continuar a nossa caminhada, vamos continuar a nossa vida, o nosso dia a dia e esperar com paciência, porque Jesus vai voltar no tempo determinado por Deus, no tempo dele. E as pessoas ali ansiosas, né, e vendiam suas propriedades, né, e repartiam entre os pobres, né? Então, assim, é claro que eram movidos também de amor, mas dessa convicção de que Jesus vai voltar. Então, se Jesus vai voltar, eu não preciso ficar preso às coisas materiais, né? Paulo vai dizer que se nós esperássemos apenas as coisas desse mundo, seríamos as mais miseráveis das criaturas, meu irmão, minha irmã. Por isso que é importante nós cremos que Jesus ressuscitou, que o túmulo está vazio. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos crer e diante desta crença, nós precisamos nos alinhar aos ensinamentos de Jesus. Você crê que Jesus ressuscitou?
Você crê que Jesus vai buscar a tua igreja? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você está preparado para a volta de Jesus? Você verdadeiramente nasceu de novo? Você é uma nova criatura? Porque as prerrogativas para ser igreja de Jesus Cristo é ser uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram. Se nós cremos que Jesus ressuscitou e que o túmulo está vazio, se nós cremos que Jesus irá voltar naquele grande dia para buscar a sua igreja, meu irmão, minha irmã, nós precisamos ser perseverantes na fé. Nós precisamos esperar com paciência e ter perseverança, crendo que as leves e momentâneas tribulações produz para nós o quê? Um peso de poder e glória acima de qualquer comparação, como diz o apóstolo Paulo. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, passei fome, sei estar contente tanto na fartura como na escassez. Passei fome, fui preso, fui apedrejado, fui abandonado por muitos, fui abandonado até por aqueles que se diziam irmãos. Aí o apóstolo Paulo vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Será, meu irmão, minha irmã, que nós somos capazes de dizer isso? Tudo posso naquele que me fortalece? Será que nós somos capazes de dizer que a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de poder e glória acima de qualquer comparação? Será? Será que nós estamos preparados para passar pelas adversidades que a igreja do primeiro século passou, perseguição, pessoas sendo decapitadas? O que motivava essas pessoas, meu irmão, minha irmã, a passarem por isso, era essa convicção de que Jesus havia ressuscitado, que o túmulo estava vazio. Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, ficaram atemorizadas quando entraram no túmulo, encontraram um jovem vestido de branco, que disse para ela, ele não está no túmulo. Ele não está mais aqui. Jesus, a quem vocês procuram, não está mais aqui. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, você que crê que Jesus ressuscitou e que Jesus está assentado diante de Deus, intercedendo por mim e por você, nós precisamos perseverar. Estamos passando por dias difíceis, lutas, e vamos continuar passando, enfermidades, mortes, percas, perseguição, todo tipo de coisa vai acontecer. Jesus nos alertou quanto a isso. No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Nós precisamos ter essa mesma convicção que os irmãos do primeiro século tiveram, de que Jesus iria voltar e que Jesus vai voltar. Nós precisamos crer nisso. Porque Jesus, ele veio, se fez homem e andou entre nós. O texto de Filipenses 2, a partir do versículo 6, é tremendo, que vai dizer para mim e para você, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Nós precisamos confessar, Jesus Cristo é o nosso Senhor, Jesus Cristo é o nosso refúgio, Jesus Cristo é a nossa fortaleza. É por isso que Paulo, quando vai escrever em 1 Tessalonicenses, a partir do versículo 13, ele vai lembrar o povo justamente quanto a isso. Ele começa assim no versículo 13, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavras do Senhor, isso nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem.
porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Creia, meu irmão, minha irmã, creia que Jesus ressuscitou ao terceiro dia e que irá buscar a sua igreja. Viva o Evangelho na sua essência. Se dedique à palavra de Deus, à leitura da palavra de Deus. Se dedique, medite na palavra dia e noite. Fica firme, não se deixe dobrar, não se deixe contaminar pela influência deste mundo, mas viva o Evangelho pleno. Mortifique o velho homem e se revista de um novo homem todos os dias. Tenha essa convicção de que Jesus ressuscitou. E naquele grande dia, ele irá buscar a sua igreja. E eu espero do fundo do meu coração que eu e você, que nós façamos parte dessa igreja. Mas a palavra de Deus está aqui, nos orientando, nos direcionando e mostrando para nós de que o fato da ressurreição e vinda de Jesus, ele é concreto, ele vai acontecer, mas ele vai acontecer para aqueles que verdadeiramente nasceram da água e do Espírito. É necessário que nós venhamos a nos despojar do velho homem e nos revestir de uma nova criatura em Cristo Jesus. Que bênção que essas mulheres tiveram, né? Tiveram a oportunidade de serem testemunha de que o túmulo estava vazio. E nós, mais de 2000 anos atrás, nós precisamos, irmãos, crer nisso. Nós precisamos ter essa convicção para não esmurecermos diante das adversidades e diante das lutas que virão durante a nossa caminhada. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam presentes na minha vida e na sua vida, nos dando força, renovando as nossas forças, no momento de luta, no momento de tristeza, que o Espírito Santo de Deus nos renova, nos dê paz, nos dê essa convicção de que Jesus irá voltar e buscar a sua igreja. Glorificado seja o nome do Senhor. Fique na paz, em nome de Jesus.